uma galera de lá. Eu gosto bastante gosto de todos, mas eu gosto bastante do Kim. Kim eu me identifico mais. Mas assim... Pessoal jovem e tá querendo mudar a política e tal, é legal. Assim, eu gosto do Kim, gosto do Arthur e tudo mais. Há ressalvas ao MBL, mas... Sabe, é um negócio de MBL, grupo políticos, até o Podemos, se você for parar pra pensar, entendeu? Você sabe que tem caras lá no Podemos que não são flores que se cheirem, né? Você sabe que todo partido político é um comunado de bosta, né? Então, meio que não tem o que fazer, né? Não, todo partido político tem gente boa e tem gente ruim. Mesmo aqueles com pior fama, você tem gente que é boa, gente que presta. Eu conheci muito político bom. Sim. Né? Tem gente bem intencionada na política, a gente não pode generalizar. Agora, que tem uma parcela muito ruim e que, infelizmente, o nosso sistema acaba estimulando esses ruins, isso é verdade. Por isso que a gente tem que mudar isso aí, mudar esse jogo. Né? Isso é fundamentalmente importante. E o que tu acha dos debates, cara? Debates que tem na TV e tudo mais lá. Porque assim, eu assisto esses debates aí, confesso que pra me divertir, porque aquilo ali é um circo fudido. Nada se aprende lá, né? Não tem, por exemplo, eu te pergunto A, em vez de você me responder, você me ataca. Sabe? Então, assim, tá se preparando pra isso? Como é que tu vê isso no teu horizonte, cara? É pra eu responder ou é pra fazer uma brincadeira de não responder também? Tu que sabe. Eu não sei, político tem esse lance de eu perguntar uma parada e o cara não me responder. Mas você tá saindo bem. Não, olha só. Na verdade, eu entrei, né, e eu coloquei muito claro, eu não sou... Antes de eu entrar, eu não sou político. Eu fui com o juiz, é um trabalho diferente, uma lógica diferente da política. Como ministro da Justiça, é uma função política, mas eu sempre me considerei assim meio um quadro técnico, entendeu? Sim. Eu me via lá, falavam eu e o Paulo Guedes, eram os ministros técnicos da ala técnica, tinha outros também. E daí tinha contraponto da área ideológica, sei lá o que é isso. Tu considera isso ideal, que o ministério seja técnico e não político? Eu acho que envolve ali tanto técnica como política. Porque, por exemplo, eu tinha que conversar com o Congresso, que eu tenho uns projetos lá, você tem que fazer construções. Então, mas eu não era assim, o que eu quero dizer, eu não era político partidário, entendeu? Eu não estava ali para... Até porque eu não era filiado a nenhum partido. Eu não estava ali para favorecer os planos políticos do presidente. Se tivesse isso, estava lá até hoje, né? Mas não é favorecer os planos políticos do presidente, é mais um loteamento, como a gente viu aí na história do Brasil inteira. Isso eu nunca fiz, vou te falar a verdade, né? Quando eu assumi lá, o presidente, ele colocou para mim que eu teria carta branca nas nomeações, fiz as nomeações técnicas, chamei gente que conhecia do assunto, e o Ministério Público, o Ministério da Justiça funcionou bem, tá? O combate à corrupção, de fato, foi sabotado. Mas, por exemplo, a gente teve uma queda de assassinatos de 19% em 2019, que é o ano da minha gestão. Tá? O IPEA aponta que foi de 22%. E aqui eu não estou jogando o número, não. Pode ir lá ver que é isso mesmo. Isso significou menos 10 mil assassinatos no Brasil em 2019 em relação a 2018. A gente teve projeto bom lá como Programa de Vigia das Fronteiras, que melhorou. Ainda longe do ideal, na época que foi aplicado. Teve o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que estava esquecido pelos governos anteriores. Nós revitalizamos. Isso é um negócio bem legal. Que é aquele negócio de investigação, que você isola o local do crime, você colhe o material corpóreo, né, da vítima, mas também do suspeito lá que teve no local do crime, tira o perfil genético, o DNA, né, e você cruza num banco de dados nacional, e você consegue identificar, muitas vezes, quem cometeu o crime. Você colhe tanto do local do crime como de quem foi condenado na justiça por crimes violentos. Então, teve um caso que, para mim, assim, foi muito legal. Tinha uma menina que, infelizmente, em Curitiba foi assassinada em 2000... Estava em 2009 lá, não? Não, cheguei lá em 2016. Em 2009 teve uma menina que foi assassinada... 9 anos, ela saiu da escola, foi até a casa dela, sumiu no caminho, encontraram o corpo dela dias depois numa mala na rodoviária. E aquilo foi um negócio na cidade. O Jean lembra. Lembro porque meus pais não deixavam eu sair sozinho nessa época, aí porque rolou... Foi em 2009. 2009 isso. 2009. Aquilo paralisou a cidade por um mês, a atenção da cidade e tal. E não conseguiam descobrir o culpado, viram as câmeras e tal, essas câmeras às vezes são umas porcarias, não funcionam muito bem. Sim.
E ficou impune o assassinato. Daí, nesse ano, 2019, a gente tinha esse Banco Nacional de Perfis Genéticos, tinha sido criado por uma lei em 2013, mas o governo do PT não quis aplicar a lei, porque era contra, sei lá por quê. A gente pegou em 2019, não, vamos revitalizar esse banco e vamos investir nesse banco. E a gente começou uma política de colher o perfil genético da população carcerária, gente que tinha sido condenado por crime violento. E chegou num cara que estava em São Paulo, aqui num presídio, colheu o perfil genético dele, cruzou, colocou no banco de dados, e aí deu aquele correspondência, né, que eles chamam de match. E aí, bem, o cara tinha... Aí até confessou, né, que ele também tinha sido o autor do assassinato daquela menina. Ele estava preso por abuso de menores, coisa assim. Era um cara que ia sair em pouco tempo, mas aí, por conta disso, graças a Deus, vai ficar muito tempo na prisão. Graças a Deus. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez e que foi bem legal, né? Rede Nacional de Perfil Genético. Então, a gente conseguiu avançar bem ali no Ministério da Justiça nessas partes de combate ao crime violento e crime organizado. Tivemos aquela transferência dos presos PCC aqui de São Paulo. O pessoal, mas pegou os caras, tirou do presídio e colocou no outro. Qual que é a importância disso? Meu amigo, esses caras... Ninguém tinha coragem de mexer com esses caras. Eles cometeram aqueles atentados terroristas lá de 2006, paralisaram São Paulo, porque eles não queriam ser transferidos para a presídio federal, e conseguiram. Não foram transferidos. Isso é louco, né? E aí ficaram lá. Uma das primeiras coisas que a gente fez, em 2019, quando a gente assumiu lá o ministério, esses caras vão para a presídio federal. E é game over para eles. Fizemos uma operação quase de guerra, junto com o governo de São Paulo aqui, que apoiou o novo governador, né, o João Dória, faça-se justiça, deu apoio para isso. Fizemos toda uma operação porque a gente precisava transferir sem possibilidade de resgate, em sigilo, e também evitar que tivesse um salve geral Porque no país impediu, inteiro, né? que era um risco. E aí foi adotada uma série de estratégias. Né? A Operação Abafa em presídios que eram dominados pelo PCC, na mesma data, colocar todos os policiais na rua. Foi uma operação que envolveu as Forças Armadas e tal. E a gente mudou as regras do presídio federal, a partir do dia da entrada deles. A partir do dia da entrada deles, conversa só por parlatório e só gravada. Tudo com gravado. Então você não consegue mais mandar ordem de assassinato lá para fora, né, por conta dessa mudança de regra. Então a gente enfrentou o crime organizado como nem outro ministério tinha feito. Isso e outras coisas, tá? Esse é um exemplo. Mas a gente conseguiu avançar. Confisco de bem, de traficante, aumentou um monte durante ali a minha Dá pra gestão. financiar o Estado só nisso, né? Se você é mais eficiente nesse sequestro e confisco, entendeu? Então, a gente conseguiu avançar. Então, eu sempre me considerei técnico, né? Agora, antes de entrar, me filiar, eu coloquei, ó, não tenho uma vida de político. Agora, eu não vou ficar falando que eu estou afiliado a um partido político, que sou pré-candidato, que eu não sou político, porque eu estou sendo hipócrita. Você é político. né? Agora eu assumi Sim. a veste, né? Sim. De político, mas antes eu não era. Entendeu? Então, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não sou. Agora, tem que construir boa política. Não pode ser política do mensalão, do petrolão, da rachadinha, e para mim também isso é a política da recessão. É. Entendi. Cara, olha que drink bonito. Bonito. Esse é aquele de café lá com... Não sei, cara. Eu não sei o que tem. O que tem aqui, Tiagão? Então esse é de café, o Espresso Martini. Mas vocês Parece Martini. estão bem servidos, né? Incrível. Muito bom. Cara, eu te perguntei sobre os debates, porque os debates, eu né? sinto Poxa, que eles têm uma... Você viu que eu não te respondi no final, Não, né? então, mas é que eu sinto que eles têm uma falha fundamental que é não se debate de verdade ali, né? Como é que você enxerga isso daí, Os cara? debates são horríveis, a verdade é, se vou ser justo, não é só um entretenimento, né? É um entretenimento acaba político. se tornando, né? É. Acho que precisa de uma reformulação. Mas será que vocês ali, conseguiriam vir conversar de verdade numa sala? Tipo, se a gente chamasse vocês pro Flow, você, sei lá, e o Ciro Gomes, vocês acham que vocês conseguiriam ter um papo sobre Ou o iam ficar se Brasil, matando? sobre futuro, ou vocês iam ficar um atacando o outro? O que você acha? Eu sou um cara educado, entendeu? Então eu sempre sou aberto ao diálogo e debato com qualquer um. Hoje que eu vejo que é importante a gente debater com o Lula, tá, e com o Bolsonaro, porque são responsáveis Mas eles não vão, por né? essa tragédia que a gente está vivendo. Sim, eles que têm que ser chamados ao debate. Tá? O Ciro, né, até já falei,
Ele é um cara que é muito... Desculpa, mas ele não consegue... Se ele ficar um mês sem ofender alguém, aí dá pra pensar em debater com ele. Porque dialogar... A gente tá conversando aqui, você tava falando sua posição sobre drogas. Eu diverjo de você. Claro. Mas eu não te xinguei de alguma coisa. Claro. O Ciro é impossível, entendeu? Então, assim, aí fica falando bravataria e tal. Olha, meu amigo, é o seguinte, eu tive processo, estava falando aqui agora há pouco, que levei a condenação de quadrilha do Beira-Mar, entendeu? Líder de cartel de Juárez. Fui juiz da Lava Jato, com riscos enormes. Né? Tive que andar com segurança. Ninguém gosta de andar com segurança. Você perde a privacidade. É chato. Por mais legais que os caras sejam, né? Mas eu nunca me furtei de tomar as decisões ali que eram necessárias, de aplicar a lei contra gente poderosa. Aí o cara vem falar um monte de bobagem, entendeu? Assim, esse cara não quer debater, ele quer circo. E aí por que você vai querer circo? O cara, não quero. Eu quero diálogo para debater ideias e propostas para o país. Porque é isso que as pessoas merecem, entendeu? Uhum. Aí o que eu acho do debate presencial? O primeiro que eu assisti foi bacana. 89, vamos lembrar lá. O país saía do período do governo militar e teve uma redemocratização. E aí foi o primeiro debate dos presenciáveis. Puxa, aquilo fazia muito tempo que não acontecia no Brasil, se é que tinha acontecido antes, não sei. E aquilo era legal ver, entendeu? Aquilo atraiu muita atenção. Era Lula Collor, mas antes tinha lá o Brizola, tinha o Caiado como candidato a presidente, tinha o Guilherme Afif, tinha o Maluf, não me lembro se era candidato ou não. Mas era um debate interessante, entendeu? Porque estava atraindo toda a atenção das pessoas. Hoje você vê muito debate, aquele negócio meio pausterizado. Com certeza. Meio marqueteiro, entendeu? Total. Em vez de você discutir ideia, você quer ficar fazendo ali joguinho. Os caras muito pautado, treinado pra caralho, que não sei o quê. E você, assim... Dificulta a verdade nesse caso. O pressuposto do diálogo tem que ser... Você quer debater ideias, projetos. Pode até discutir o passado ou coisa parecida, mas... sem ofensas, entendeu? Porque o brasileiro merece mais do que gente ofendendo. Então, quando eu falo aqui, olha, teve os escândalos de corrupção do governo do PT do Lula e até hoje isso não foi explicado. Teve a recessão lá do governo do PT, que foi plantada no governo do Lula, estourou na mão lá da Dilma. Uhum. Tá? São fatos. Você pode até... não concordo com esses fatos por isso. Mas são fatos, eu não estou ofendendo. Né? Não estou ofendendo. Quando eu falo, o Bolsonaro, hoje está em estagnação econômica o país. As pessoas estão sofrendo. Ele não mostrou nenhuma empatia por essas vítimas do Covid. Né? Falou que é tudo aquelas bobagens. Né? Fica falando que é cristão, que é não sei o quê. Cristão, para mim, é um cara que tem compaixão. Isso é importante. Dentro de qualquer religião. Tá? E desmantelou o combate à corrupção. Mas está apontando fatos. Não está fazendo adjetivos, ofendendo as pessoas. Então o diálogo tem que partir desse pressuposto. Mas quando tu vem com os fatos, o cara vem com a porrada. Né? Mas assim, e também tem que vir com os fatos verdadeiros, né? Com essa mania de fake news, importante. De ficar distorcendo, e daí criando fantasia, tipo, o Moro é um agente da CIA. Pô, cresce, cara, né? Cresce. Tipo, agentes da CIA, acho que eles não entram em cargos pra presidente, tá ligado? Provavelmente tem algum agente da CIA que tá se te assessorando, né? Como espião, provavelmente. Aquele cara ali, ó. Tem cara de agente da CIA, né? Ele não pode contar também. Faz parte do contrato. Mas, vamos imaginar aqui. Agora, a gente já pensou no cenário que você é presidente. Tá. Agora vamos pensar num outro cenário que... a gente tem um segundo turno e a gente tem Lula e Bolsonaro. Nesse caso, eu imagino que tu não apoia ninguém. Vamos dizer que você seja o terceiro colocado e tu não foi pro segundo turno. Um cenário Lula e Bolsonaro, eu imagino que tu não apoiaria nenhum nem outro. Tô correto? Igor, o que eu acho é o seguinte, em relação a isso. Quando a gente começa a colocar essas hipóteses de segundo turno, tá, Lula e Bolsonaro, você está aceitando como se fosse um fato
inevitável. Eu não gostaria. Mas assim, é o tipo da pergunta assim que eu não respondo, Tá. exatamente porque eu acho que esse fato é evitável. E acho que o brasileiro não tem vocação para cometer suicídio. Então, se o brasileiro colocar no segundo turno Lula e Bolsonaro, ele está dizendo assim que o país acabou, entendeu? Tá começando suicídio. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Você vai ter alternativa, você vai ter uma situação diferente. Não é possível que a gente chegue nisso. Se chegar nisso, poxa, eu simplesmente não consigo acreditar nisso. Tá. Por isso que é o tipo da pergunta, né? Pô, uma pergunta pertinente, não tô... Mas não, acho que isso constrói aquela narrativa de que a gente tem que se acostumar com essa ideia. E essa ideia, para mim, é falsa. Não vai acontecer. Tá. Então, assim, eu não sei nem se você gostaria de falar sobre isso, mas eu vou perguntar assim mesmo. Sei. Você tá numa pré-candidatura que chama, não é? Isso. São pré-tudo, né? Eu falo até brincando assim, o pessoal me apresenta como ex-juiz, ex-ministro e pré-candidato. Não é porra nenhuma, né? Sim. Mas tá bom. Então, vamos imaginar... Até esqueci o que ia perguntar, caralho. Isso que era uma parada que... Essa é uma técnica também. Deus, esqueci. O cara ia fazer aquela Já pergunta. tá político pra caralho, já me enrolou, pô. O cara ia fazer aquela pergunta, né, que é matadora. Ai, não, dá uma distraída nesse cara aqui. Fudeu, cara. Quem que esqueci. seria o ministro da Justiça do Sérgio Moro? Isso é colocar muito, É muito o carro pra na frente? frente dos bois, né? Mas Isso tem aí alguns nomes? deve ser até dar azar. O pessoal pergunta quem É vai ser verdade, né? ministro da Economia. Quem que vai ser não sei o quê e tal. Cara, não pode responder esse tipo de coisa, porque dá azar. Tinha vários caras em 2018. Vários caras não. Tinha o... Esqueci o nome dele. Que no debate só falava no teu nome, cara. Como é que era o nome do cara? Um outro candidato à presidência também. Álvaro Dias? Álvaro Dias. Só falava no teu... Assim, você tinha conversa... Quando você assumiu o ministério do Bolsonaro ali, essa conversa era antiga? Havia alguma conversa com o Álvaro Dias? Não, Álvaro Dias é um político do Paraná, ele é senador, está até concorrendo à reeleição pelo Paraná. Ou ele falava que tu ia ser ministro, assim, sem político, tem uma carreira, um histórico extremamente respeitável, ele sempre defendeu essas pautas éticas, né, de fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, é um grande defensor da Lava Jato, e até um dos motivos pelo qual eu acabei me filiando, inclusive, ao Podemos, né? Ele tem um grupo excelente ali. Na verdade, eu estava como juiz ali durante o ano de 2018, acompanhando as eleições como qualquer outra pessoa. Tá? Eu fui sondado para ser ministro pelo Paulo Guedes há uma semana antes do segundo turno. Tá? Isso foi ele foi lá em Curitiba, foi escondido. Né? O Paulo Guedes. Paulo Guedes. E a Como gente... que é escondido? É sem avisar pra ninguém, né? Sim. Não, na época também ele já era conhecido, né? Mas acho que ele conseguia... Mas não tinha todos os holofotes em cima dele. E aí ele foi com um amigo dele, que era um amigo comum comigo, e a gente foi lá, um amigo meu fez um churrasco para ele, e a gente conversou e tal, era uma semana antes do segundo turno, e ele disse, o presidente quer te chamar para ministro da Justiça se ele for eleito. Aí eu fiquei de pensar na ideia. Foi um longo churrasco, viu? Começou, sabe que o churrasco começa às 7 horas, foi até às 3, 4 da madrugada. Puta merda, conversaram pra caramba. Caralho. Meu amigo é um grande churrasqueiro, cara bom mesmo. Porra. Na verdade, tem Pra aquela segurar história, né? vocês esse tempo todo, né? Ou ele é muito lento também. Falam do churrasco gaúcho, mas o melhor churrasco é o paranaense. Tá bom. Vai. Mas enfim. Então, tem que puxar um pouco a sardinha Claro lá que tem, pro claro Paraná, que tem. né? Mas enfim, daí ele falou isso, eu fiquei de pensar, mas a gente convencionou que esse convite não seria feito público antes do segundo turno, do voto, porque a gente também não queria influir nas eleições. E até uma outra coisa que o pessoal fala, o Moro influiu, não influí, porque, olha, se eu quisesse ter influído, eu chegava ali em qualquer momento, em 2018, e apoiava um candidato. Até porque nesse momento teu nome tava em alta pra caralho, assim, era uma questão de...
assim, nesse sentido, você tinha muito poder, né, de influenciar. Claro. E até vou te dizer o que aconteceu. A gente tinha comprado uma viagem para o exterior. A minha esposa tinha comprado, naquele 2018, a gente ia viajar no dia 28 de dezembro. Ia passar, acho que a primeira quinzena de janeiro no exterior. Então, aí o presidente convidou. Aí, a posse é no dia 1º de janeiro, né? Como é que você vai passar os primeiros 15 dias da gestão fora, né? Aquele período de transição e tal. E aí eu acabei cedendo a minha passagem lá, consegui fazer uma transferência para um sobrinho que foi no meu lugar. Né? Então, assim, não tinha nada pensado de realmente assumir. Agora, aquela história, quando surgiu a oportunidade, é aquele velho drama que você tem, né? Puxa, você não vai abraçar essa chance de fazer algo relevante para o seu país, de evitar a sensação de uma oportunidade perdida. Né? Você vê retrospectivamente, com o conhecimento que você tem hoje sobre o presidente, talvez fosse diferente. Não, talvez não, seria certamente diferente. Mas em 2018 ele tinha acabado de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. E o que eu não concordo também, fez muita coisa errada, ele, foi um desastre. É um desastre, desculpe, sinceridade. Mas quem votou nele não é cúmplice dele. O cara fez uma opção lá. E a outra opção... A gente votou contra alguém, né? Não a favor. Né? A outra opção era o Haddad, o Lula disfarçado de Haddad. Né? Então, assim, não era uma boa opção também. Quem votou nele, ainda que votou com convicção, votou acreditando numa coisa e depois não se confirmou. Então é cúmplice, porque você elegeu um cara que foi um mau presidente, você é cúmplice dele? Não é cúmplice dele. Você tomou uma decisão como eleitor. E foi a mesma situação. Eu aceitei ir para o governo, porque achei que tinha uma chance de dar certo. Agora, fui cúmplice das coisas erradas que ele fez lá? Não fui. Cara, todo momento ali dentro do governo, eu sempre defendi o que era correto. E quando ele queria coisa errada, né, eu me opunha a isso. Até que chegou o momento que ele passou por cima de mim lá naquela nomeação do diretor da Polícia Federal e eu saí. Aqui a gente tem aquela cena icônica da reunião, né? Aquela reunião show foi... de horrores, Tu né? viveu aquela reunião, né, Show de cara? horrores, Qual que tu tava sentindo naquele dia? Era sempre daquele jeito ali, a reunião? Como é que era? O que tava passando na tua cabeça ali? Tipo, qual que era o histórico? Você tava puto já com o Bolsonaro porque ele tinha passado a COAF? Eram as coisas lá? Tava tendo uma conversa já dura entre vocês? Como que era a situação? Então eu vou explicar. O que aconteceu foi assim, eu vinha me desapontando no decorrer de 2019. Teve o lance que aconteceu no final do ano, dia 23, 24, que você falou. Exatamente, do veto lá do projeto anticrime, que ele não vetou quando podia vetar. Saiu em abril, não foi? Saiu em abril. Abril. Mas daí o que acontece? Ele já tinha feito aquela movimentação para cima da Polícia Federal. Quando tu saiu, eu e o Monarca, a gente, cara, olha só, fudeu, a bolsa vai cair pra caralho, vamos só tirar nosso dinheiro. O Twitter acabou o governo Bolsonaro. É que acabou, na minha opinião, quando tu saiu. Né? Sim. Acabou. Acabou porque, tipo, querendo ou não, você era aquele cara que dava um verniz de anticorrupção no governo Bolsonaro. Que é, pra mim, um dos maiores problemas brasileiros é a corrupção. Depois que você saiu, você tirou qualquer expectativa do Bolsonaro ser anticorrupção. Era a minha visão. Posso estar dando créditos a mais que eu deveria a você, mas foi a minha percepção. Não. Aí eu vou pedir a sua bondade para dar esses créditos, né? Não, foi aquela reunião. Aí, ó. Isso daí é aquela matéria que você tinha comentado antes do Bolsonaro falando. Mas acho que a frase dele é um pouquinho diferente. Num site um tanto confiável, que é Isto É Dinheiro, né? Sim. Bom. Esse cara não fez absolutamente nada para que a COAF e Receita não bisbilhotassem minha vida e dos brasileiros, declarou o chefe do executivo em entrevista à Gazeta do Povo. Pode investigar o presidente? Pode, mas legalmente, emendou. Mas o COAF não é legal? Mas qual que é a investigação ilegal do COAF e da Receita sobre ele? A investigação que tem é sobre a rachadinha da família dele. E essa investigação é legal. Né? Coisa errada tem que ser investigada.
Você se apropriou. Mas, porra, o pessoal e se não você entende não- o que é rachadinha, né? Se os caras me investigam, eu investigo aí, foda-se. E nem no teu caso lá que eu fiquei de falar e acabei esquecendo, o lance da CPI que tem aí acerca do teu trabalho com a não sei quem, Não Marçal. tem nada a esconder. Foda-se, entendeu? abre a CPI aí, foda-se. Não, exatamente, não tem nada a esconder. Quer abrir, abre, vou lá e fala a verdade. É. Mas vamos falar a verdade sobre a Lava Jato. Vamos falar a verdade quem recebeu o suborno da Odebrecht. Tá? E eu vou falar sobre a minha situação, que primeiro, não trabalhei para o Odebrecht, não recebi um tostão da Odebrecht, fui trabalhar numa consultoria norte-americana renomada, e no qual meu contrato proibia eu trabalhar para a empresa envolvida na Lava Jato, e não trabalhei, e ganhei minha vida licitamente. Né? E Boa pronto. parte desse pessoal que está falando lá está na lista da Odebrecht por ter recebido suborno. Então, o que os caras querem é atrapalhar essa pré-candidatura, porque eles sabem que o meu projeto é o projeto que tem potencial para arrebentar essa polarização. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?